A Austrália, tida como uma potência global no setor agrícola, ostenta vastas áreas de pastagens responsáveis por movimentar, todos os anos, mais de 90 bilhões de dólares e alimentar mercados ao redor do planeta. Porém, vive um paradoxo alarmante. Seu recurso mais valioso, o solo, está se degradando rapidamente. Após décadas de cultivo intensivo, o país já perdeu mais de 60% da matéria orgânica presente em seu solo e cerca de 4 milhões de hectares adicionais são atingidos por degradação severa anualmente. Com o colapso do solo, não são apenas as lavouras que desaparecem. A segurança alimentar da população e a estabilidade econômica da nação também são colocadas em risco. A área agrícola do país ultrapassa os 427 milhões de hectares, uma extensão que antes parecia inatingível. No entanto, sob o manto verde das paisagens cultivadas, avança silenciosamente um processo devastador. Em regiões como Nova Gales do Sul, polo tradicional da produção agropecuária, os níveis de carbono orgânico no solo caíram 3,1% entre os anos de 2006 e 2020. Essa queda compromete a capacidade de retenção de água, reduz a presença de nutrientes essenciais e mina a vitalidade necessária para o crescimento das plantações. No oeste australiano, onde os impactos são ainda mais severos, o vento não carrega apenas poeira, arranca camadas inteiras do solo fértil. Há períodos em que a erosão eólica chega a remover 1 tonelada e 800 quilos de solo por hectare ao ano. Uma perda catastrófica, considerando que esse solo levou séculos para se formar. Terras antes abundantes agora assumem tons de vermelho ressecado, marca típica da desertificação. Mais de 6 milhões de hectares já estão classificados como áreas sob risco extremo de erosão, e outros 3 milhões e 200 mil sofrem degradação hídrica avançada. Em Queensland, diversas famílias de agricultores abandonaram as terras que sustentaram gerações inteiras, pois o solo se encontra tão empobrecido que já não consegue reter a umidade necessária sequer para concluir um ciclo de plantio. Esse retrato escancara a gravidade do problema. Uma nação que se ergueu sobre solo fértil observa estarrecida a rápida desintegração de sua base produtiva. A degradação ambiental dos solos na Austrália avança lado a lado com o declínio de um antigo ícone nacional, a tradicional indústria da lã. Por boa parte do século passado, o país ocupou posição de destaque como o maior produtor mundial do setor, com as renomadas ovelhas merino fornecendo matéria-prima de altíssima qualidade. Houve um tempo em que as exportações anuais ultrapassavam a marca de 4 bilhões de dólares, representando um pilar fundamental da economia das regiões rurais. No entanto, nas últimas 2 décadas, a indústria enfrentou um colapso. A demanda global despencou, diversas fábricas fecharam as portas e o valor da lã bruta caiu vertiginosamente. O resultado foi a perda de rentabilidade e a inviabilização econômica para milhares de criadores em todo o território australiano. Entre os anos de 2024 e 2025, a produção nacional de lã foi estimada em apenas 279 milhões de quilos, uma queda superior a 12% em relação ao ano anterior. Essa retração expressiva, somada à redução da capacidade industrial de processamento, deu origem a um problema grave. Cerca de 200 mil toneladas de lã residual são geradas anualmente. Muitas vezes consideradas imprestáveis por serem curtas, sujas ou inadequadas para a indústria têxtil, essas sobras se acumulam em propriedades por todo o país, tornando-se um entrave logístico e financeiro. Para os pecuaristas, descartar esse resíduo é um fardo caro, e deixá-lo ao relento também não é solução. A lã pode levar de 3 a 5 anos para se decompor, ocupando grandes áreas e agravando os impactos ambientais. Nesse cenário, a lã, outrora sinônimo de prosperidade, passou a ser um resíduo problemático, ao mesmo tempo em que o solo exaurido clama por recuperação. Essa sobreposição de crises escancara uma fragilidade estrutural, solos agrícolas perdendo sua capacidade produtiva e um setor de criação de ovinos em declínio diante de mercados globais em constante transformação. Curiosamente, foi justamente esse colapso que abriu espaço para ideias inovadoras. Pesquisadores passaram a enxergar novas possibilidades em materiais antes considerados inúteis. Aquilo que parecia ser apenas um passivo ambiental começou a se revelar como peça-chave para restaurar aquilo que estava se perdendo: a vitalidade do solo australiano.
A transformação começou quando pesquisadores decidiram investigar em laboratório as propriedades da lã descartada pela indústria têxtil. Os resultados surpreenderam até mesmo os especialistas mais confiantes. A estrutura de cada fio de lã se mostrou excepcionalmente eficaz para revitalizar solos degradados. Suas fibras, recobertas por pequenas escamas de queratina, têm a capacidade de absorver entre 1,5 a 2 vezes o seu peso seco em água. Além disso, formam minúsculas bolsas de ar que facilitam a oxigenação do solo, justamente o que os terrenos exauridos da Austrália vinham perdendo com o passar dos anos. Essa combinação de retenção de umidade e aeração cria um cenário ideal para reativar a vida microbiana no solo, elemento essencial para o retorno dos ciclos naturais de fertilidade. Testes iniciais realizados no estado de Nova Gales do Sul comprovaram a eficácia da lã. Ao espalhar uma camada fina, com poucos centímetros, sobre terrenos áridos, a evaporação da água foi reduzida em até 35%. A umidade permaneceu estável por quase o dobro do tempo em comparação às coberturas orgânicas tradicionais. Em poucos meses, a atividade microbiana, drasticamente diminuída após anos de agricultura intensiva, aumentou entre 30% e 50%, reativando o ciclo de formação de matéria orgânica. O solo se tornava mais úmido, mais vivo e gradualmente mais fértil. Em outra região australiana, Queensland, onde agricultores haviam abandonado áreas por falta de retenção hídrica mínima para iniciar o plantio, o uso experimental da lã trouxe mudanças notáveis. Após apenas uma estação seca, observou-se maior retenção de umidade, significativa diminuição da erosão superficial e, o mais relevante, a recuperação da estrutura física do solo. A poeira avermelhada e frágil deu lugar a um terreno novamente leve, esfarelado e apto ao cultivo. Contudo, a lã em estado bruto apresenta obstáculos, tende a formar blocos, se decompõe lentamente e dificulta a passagem da água se não for tratada. Para que seu potencial fosse plenamente aproveitado, desenvolveu-se um processo de beneficiamento, resultando em pellets e compostos à base de lã, formatos mais práticos, eficientes e com aplicação agrícola mais controlada. Os grânulos feitos a partir de lã reaproveitada surgiram como uma alternativa tecnológica simples, porém extremamente eficiente. Obtidos através da trituração e compactação de resíduos de lã, esses pequenos pellets podem ser adicionados diretamente à terra. A queratina presente nas fibras, substância que reage à umidade expandindo-se e contraindo-se, transforma cada pellet em uma espécie de reservatório biológico de água. Eles absorvem a umidade disponível, armazenam internamente e a liberam aos poucos conforme o solo começa a secar. Com isso, prolonga-se a retenção de água no solo entre 25% a 40%, o que reduz consideravelmente a necessidade de irrigação em áreas secas e quentes, como várias regiões do interior australiano. Embora a principal função desses pellets esteja ligada à manutenção da umidade, o composto derivado da lã atua de forma estratégica na fertilidade do solo a longo prazo. Quando as fibras são compostadas em conjunto com matéria orgânica e micro-organismos, a queratina se decompõe de forma lenta e contínua, liberando nutrientes como nitrogênio, enxofre, carbono orgânico e minerais em pequenas quantidades. Esse processo sustenta a atividade biológica do solo e contribui para um crescimento expressivo da densidade de micro-organismos, entre 30% e 50% após alguns meses de aplicação, resultado crucial para a recuperação de terras profundamente degradadas. Outro benefício relevante é a melhoria na estrutura do solo. O composto deixa-o mais aerado, favorece sua retenção de calor e fortalece a resistência a ondas intensas de calor. Em testes realizados em diferentes regiões, o uso desse material aumentou a produtividade agrícola entre 12% e 18%, sem necessidade de aplicar fertilizantes químicos adicionais. Esse ganho de produtividade não se deve apenas à liberação de nutrientes, mas à restauração completa do equilíbrio do solo, com água, ar, matéria orgânica e vida microbiana voltando a interagir de forma harmônica. Graças a essas inovações, o que antes era considerado apenas descarte industrial passou a ser valorizado como um recurso essencial na recuperação de áreas degradadas. De maneira simultânea, solucionou-se o desafio ambiental do acúmulo de lã residual e abriu-se uma nova possibilidade de unir práticas agrícolas, conhecimento sobre solos e sustentabilidade em uma mesma estratégia transformadora.
Os impactos positivos gerados pelo uso agrícola da lã ultrapassaram em muito a simples recuperação dos solos. Com o aumento da procura por pellets e compostos orgânicos, um setor que até então enfrentava declínio surpreendeu ao ganhar novo fôlego. A lã, anteriormente vista como um resíduo oneroso para descarte, passou a ser valorizada como matéria-prima essencial por empresas recicladoras e fábricas inovadoras. Apenas no estado de Vitória, ao longo do ano de 2024, surgiram mais de 40 novas empresas dedicadas à reciclagem da fibra, gerando em torno de 2.500 empregos em áreas rurais. Essa mudança representou uma verdadeira revolução econômica. De cada tonelada de lã descartada, foi possível produzir cerca de 900 quilos de pellets, um insumo agrícola com valor de mercado 3 vezes maior que o da lã em estado bruto. O que antes era considerado um problema ambiental, passou a compor uma cadeia produtiva altamente lucrativa, capaz de movimentar cifras milionárias e criar novas oportunidades para pequenos e médios produtores, historicamente afetados pela desvalorização dos preços no mercado global. O novo panorama industrial também reforçou a sustentabilidade no campo, articulando uma rede integrada entre agricultores, pesquisadores, recicladores e empreendedores. O reaproveitamento da lã reduziu significativamente os custos de eliminação de resíduos, forneceu nutrientes regenerativos para o solo e revitalizou setores econômicos que se encontravam à beira do colapso. Assim, a lã passou a ser reconhecida não apenas como um insumo inovador para uso agrícola, mas como um vetor de transformação econômica e socioambiental. Essa revolução, tanto ambiental quanto econômica, foi decisiva para redefinir os rumos da Austrália. O processo de recuperação de solos degradados evoluiu de um teste pontual para uma estratégia consolidada de regeneração em larga escala. Ao mesmo tempo, a cadeia da lã encontrou um novo sentido, alinhando-se diretamente às exigências ambientais do presente. A junção entre criatividade e necessidade demonstrou que materiais comuns, quando reimaginados com inteligência, têm o poder de solucionar desafios profundos e ampliar horizontes para uma agricultura mais resiliente e sustentável. A Nova Zelândia seguiu o exemplo da Austrália ao reconhecer o valor regenerativo da lã residual para a recuperação de solos degradados. Com um rebanho que ultrapassa 25 milhões de ovelhas, o país passou a utilizar esse material natural como uma solução eficaz para restaurar a saúde do solo. Em propriedades localizadas em áreas litorâneas, marcadas por terrenos arenosos, secos, compactados e com baixa retenção de água, a aplicação de lã como cobertura contribuiu para manter a umidade do solo por até 30% mais tempo. Esse efeito é especialmente importante em zonas de clima mais agressivo, onde os ventos fortes aceleram a perda de água e agravam a infertilidade. Nas regiões de solo basáltico da Ilha Norte, estudos apontaram a reativação da vida microscópica no solo poucos meses após o uso das fibras de lã, um claro sinal de que o ecossistema subterrâneo estava se recuperando. A presença crescente de micro-organismos é reconhecida como o primeiro indício de que um solo degradado volta a ganhar vitalidade. Com resultados tão promissores, o setor empresarial do país passou a investir em soluções inovadoras com base nesse recurso até então subestimado. Um exemplo notável é a startup Woolchime, com sede em Wellington. A empresa criou um processo para transformar lã residual em pequenos grânulos biopoliméricos, altamente eficientes na retenção de água. Esse novo formato expandiu o uso da lã além da cobertura vegetal ou compostagem, tornando-se uma alternativa valiosa para solos pobres em matéria orgânica. Na área produtora de vinhos de Marlborough, agricultores passaram a usar lã entre as fileiras de videiras. O impacto foi significativo. Houve até 25% de redução na necessidade de irrigação em épocas de seca prolongada. Além disso, a cobertura de lã ajudou a controlar a temperatura do solo e a prevenir a erosão em terrenos inclinados, desafios comuns em regiões vinícolas de clima árido. Dessa forma, a lã, tradicionalmente associada à indústria têxtil, passou a desempenhar papel estratégico na construção de uma agricultura mais resiliente e sustentável. Assim como na Austrália, um resíduo antes sem valor passou a ser um aliado crucial na regeneração ambiental e na produção agrícola.
Embora a criação de ovelhas nos Estados Unidos seja consideravelmente menor que a registrada na Austrália ou na Nova Zelândia, a lã produzida em solo norte-americano acabou ganhando uma finalidade completamente diferente. O desafio por lá não está no excesso de lã sobrando, mas sim na escassez de fontes naturais, consistentes e eficazes de nutrientes para substituir os fertilizantes químicos nas lavouras orgânicas. Nesse cenário, os pellets feitos de lã surgiram como uma solução particularmente eficaz, já que liberam nitrogênio de forma lenta, nutriente essencial que frequentemente falta em métodos de cultivo orgânico. Em diversas fazendas nos estados da Califórnia, Colorado e Vermont, os agricultores começaram a aplicar diretamente esses pellets no solo, com a intenção de enriquecer a região próxima às raízes das plantas sem recorrer a produtos sintéticos. Em apenas 2 meses de utilização, análises laboratoriais identificaram uma queda entre 15% e 22% na perda de nitrogênio por lixiviação, um dos principais entraves para a agricultura sustentável, já que essa perda não só empobrece o solo, como também contamina rios e lagos. Outro benefício observado foi a manutenção da umidade do solo, que se manteve estável por 18 a 25% mais tempo em relação a áreas não tratadas. Esses pellets passaram então a cumprir uma dupla função. Ao mesmo tempo em que retém melhor a água no solo, também fornecem nutrientes orgânicos de maneira gradual. Como os produtores orgânicos nos Estados Unidos precisam comprovar com precisão a origem e a pureza de cada insumo utilizado, a lã se destacou por ser um material natural, renovável e facilmente rastreável. Isso fez com que rapidamente se tornasse um símbolo de confiança dentro do setor agrícola sustentável. Não por acaso, muitas propriedades agrícolas californianas passaram a destacar nos rótulos de seus produtos a expressão "cultivado com pellets de lã", como uma forma de reforçar o compromisso com práticas transparentes e ecologicamente responsáveis, características cada vez mais exigidas por quem consome. Assim, mesmo com uma oferta de lã inferior à de outros países, os Estados Unidos reinventaram o seu uso ao integrá-lo ao fortalecimento de um setor orgânico em pleno crescimento. A lã, nesse contexto, não apenas ajudou a revitalizar os solos, como também passou a representar uma nova abordagem agrícola, que valoriza tanto a produtividade quanto o respeito ao meio ambiente. Nos Estados Unidos, uma nova visão sobre a presença das ovelhas no campo está transformando práticas agrícolas e energéticas. Ao invés de servirem apenas como fonte de carne ou lã, esses animais estão ganhando protagonismo em projetos sustentáveis, graças a uma técnica inovadora chamada de pastoreio solar, o uso de rebanhos em grandes usinas de energia solar. Em estados como o Texas, onde vastos painéis fotovoltaicos se estendem por centenas de hectares, o controle da vegetação sempre foi um desafio, principalmente por conta do risco de danos aos cabos e estruturas metálicas causados por máquinas de corte tradicionais. A presença das ovelhas nesses terrenos mudou esse cenário de forma radical. Ao se alimentarem da vegetação rasteira, elas evitam a necessidade de maquinário pesado e ainda fertilizam o solo naturalmente com seus dejetos. A cobertura dos painéis solares cria áreas de sombra que reduzem a evaporação da água e ajudam a manter o solo mais fresco, o que favorece o crescimento das plantas e o retorno de insetos e micro-organismos benéficos. Como resultado, diversos parques solares conseguiram reduzir o uso de fertilizantes químicos em até 70%, além de cortarem pela metade os custos de manutenção. O modelo deu tão certo que acabou unindo setores antes distantes: empresas de energia renovável e criadores de ovelhas. Rebanhos que antes eram destinados apenas à produção de lã ou carne passaram a atuar como aliados na regeneração do solo, gerando renda extra aos produtores. Em locais como o Colorado e a Califórnia, estudos mostraram que as áreas sob manejo com pastoreio se recuperam entre 2 e 3 vezes mais rápido do que aquelas mantidas por métodos tradicionais. A expansão dessa prática impulsionou o surgimento de uma nova atividade profissional: equipes especializadas em pastoreio voltado para parques solares. Esses profissionais não se limitam a fornecer os animais. Eles desenvolvem planos completos de manejo, definindo densidade vegetal adequada, trajetos de circulação dos rebanhos, períodos de descanso das áreas e ajustes conforme o ciclo reprodutivo. Assim, o pastoreio em usinas solares consolida-se como uma estratégia criativa e eficiente, conectando agricultura, produção de energia limpa e recuperação ambiental, além de demonstrar como diferentes sistemas produtivos podem colaborar para restaurar ecossistemas fragilizados.
Os avanços obtidos com o uso da lã em terrenos degradados vão muito além dos benefícios observados na Austrália, Nova Zelândia ou nos Estados Unidos. Eles indicam uma solução inovadora e promissora para um planeta que sofre com secas cada vez mais intensas e com a rápida perda de fertilidade dos solos. A possibilidade de restaurar regiões áridas com um material outrora descartado como resíduo revela um potencial transformador, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, especialmente para áreas mais vulneráveis. Pense, por exemplo, na região do Sahel, na África, onde a expansão anual do deserto do Saara ameaça a subsistência de inúmeras comunidades. A utilização de elementos capazes de conservar a umidade e estimular a vida microbiana no solo pode ser decisiva para recuperar áreas atualmente consideradas inviáveis para a agricultura. Situação semelhante é enfrentada por países do Oriente Médio, conhecidos por seu clima extremamente seco, que lidam com crescentes obstáculos para sustentar suas produções agrícolas, muitas vezes dependentes de sistemas de irrigação altamente dispendiosos. A introdução de fibras naturais com capacidade de reter água surge, nesse cenário, como uma alternativa viável e ecológica para a produção de alimentos em ambientes hostis e pouco férteis. Essas experiências demonstram que soluções simples podem ter impactos transformadores. A lã, cuja produção acompanha a humanidade há milhares de anos, reaparece agora com um novo propósito, não mais como um resíduo rural, mas como um instrumento ecológico de grande valor, capaz de fortalecer a segurança alimentar e aumentar a resistência às mudanças do clima. Num mundo em busca de respostas sustentáveis frente às crises ambientais, esse reaproveitamento da lã traz uma reflexão essencial. Respostas eficazes para os grandes desafios contemporâneos podem estar justamente naquilo que já temos à disposição, esperando apenas um novo olhar, mais criativo, consciente e alinhado com as necessidades do nosso tempo. A trajetória da lã, que passou de resíduo agrícola sem utilidade para ferramenta eficaz na regeneração ambiental, destaca o valor de revisitar materiais negligenciados em busca de novos propósitos. Um exemplo marcante vem da Austrália, onde, diante da intensa degradação do solo em larga escala, descobriu-se que esse recurso natural, abundante e muitas vezes subestimado, poderia oferecer uma resposta concreta. Ao recuperar a umidade do solo, estimular a vida microbiana e restaurar a estrutura física das áreas cultiváveis, a lã revelou-se capaz de revitalizar paisagens à beira do colapso ambiental. Além dos ganhos ambientais, seu uso resultou em impactos econômicos expressivos. A reativação da indústria da lã, o surgimento de novas empresas focadas em reciclagem e a criação de cadeias produtivas inovadoras demonstram como soluções ecológicas também podem fomentar a geração de renda e a criação de empregos. Essa interseção entre ciência, agricultura e economia aponta para um modelo de sustentabilidade que vai além da dependência por grandes tecnologias, apostando na reinvenção de recursos cotidianos. O crescimento do uso da lã em diversos países reforça uma mensagem essencial. Práticas regenerativas têm potencial de adaptação a diferentes contextos, seja em vinhedos da Nova Zelândia, fazendas orgânicas nos Estados Unidos ou instalações solares em regiões áridas, a lã mostra-se eficaz e replicável. Esse poder de adaptação comprova que a recuperação ambiental pode caminhar em paralelo com modelos produtivos modernos. A história revela que um material modesto, pequeno e aparentemente irrelevante pode se tornar protagonista de transformações significativas quando reinterpretado com foco na sustentabilidade. Num cenário global cada vez mais pressionado por desafios ambientais, a lã, um elemento simples, renovável e natural, se apresenta como símbolo de como soluções inovadoras podem nascer de tradições esquecidas. Diante disso, uma reflexão persiste. Se um único fio de lã tem o poder de restaurar solos, reavivar ecossistemas e dinamizar economias, quantas outras alternativas negligenciadas ainda esperam para serem redescobertas e colocadas a serviço do futuro do planeta?